Vamos lá, Salmo 131. Hoje o Devanil vai estar nos ajudando, né, Devanil? Salmo 131. Apenas o versículo 2. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Amém. Nós vamos orar novamente, ok? Espírito Santo, lindo, maravilhoso, gentil, que está na responsabilidade hoje nesse ministério de convencer, de nos guiar, nos ensinar toda a verdade. Pedimos a tua bênção, a tua direção, que a tua unção aconteça nesse momento, não apenas lendo a tua palavra, mas aqueles que estão ouvindo a tua palavra. O Senhor tem liberdade de agir no nosso meio, para fazer a obra que o Senhor tem a fazer no dia de hoje. Operas isto por graça. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa versão que o Devanil leu era exatamente essa. Nós temos algumas versões no Salmo 131, mas essa que ele leu diz: eu fiz calar e sossegar a minha alma. Hoje nós vamos descobrir como calar e sossegar a alma ansiosa, cansada, aflita, preocupada, afadigada. Pela graça do bom Deus, nós temos um objetivo de trabalhar esse assunto. Queria trazer à memória apenas, para nós termos como referência. Então, lembrar de domingo passado, o projeto de Deus já foi executado, certo? Ele tirou de nós o coração de pedra e nos deu um novo coração. Estamos mortos, estamos crucificados com Cristo. Pela graça do bom Deus, você e eu hoje temos a revelação que vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós, É um privilégio, é uma obra sobrenatural que somente o Senhor Deus pôde executar. Então, nós temos o privilégio de usufruir isto. E na semana passada, então, nós falamos sobre um arroz, feijão, a simplicidade, a orientação que Deus nos dá. Por exemplo, nós citamos Atos 17, 24. É o Senhor quem nos dá a vida, a respiração, todas as coisas. Nele nos movemos e nele nós existimos. Isso é fato. Então, a gente não se preocupa com a respiração. Porém, quando ele fala em Mateus 6, o 25, fala no 34, a respeito de não andeis ansiosos, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Aí nós titubeamos. Algumas coisas são automáticas e outras o Senhor nos dá a opção de lançarmos, de descansarmos, de confiarmos. Então nós trabalhamos algumas coisas nesse sentido que são simples, mas nós encontramos dificuldades, ok? Por exemplo, João 16 que nós citamos, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, fique sossegado, eu venci o mundo. Você não consegue vencer, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Isso não significa que não vamos passar por aflições, vamos, e em todas elas nós temos aprendizado. Isso é tremendo, porque o Senhor cuida de nós. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, e a gente não entrega.
A respiração a gente entrega porque Ele dá graciosamente, né? Depois citamos também Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o coração, não é apenas um pedacinho, é inteiro, né, de total confiança. Lançamos também João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Lembra que começa o 15:5 dizendo assim, eu sou a videira e vós sois as varas, e normalmente é a vara que quer ensinar a videira como viver, nós queremos, nós não sabemos e às vezes temos dificuldade de depender. 1 Pedro 5,7, estão lembrados? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, isso é fato. Experiência de Pedro passou por tudo que passou e aprendeu isso tudo. Terminamos domingo passado dizendo o seguinte, solução para 2024. Salmo 131, que nós lemos, do 1 ao 3. Isaías 30:15, estão lembrados? Em sossegardes estaria a vossa salvação e não o quisestes. E também Isaías 64:4, quando diz, nunca se ouviu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Ou seja, é entrar num descanso, tá? Versículo 2 que foi lido, nós compreendemos então pela palavra que Davi passa por situações, mas ele então mostra o seguinte, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Onde isso acontece? Vamos ler novamente Devanil, versículo 2, Salmo 131, o verso 2. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Isso. E ele mostra então como que foi isso. É como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Ou seja, esse cântico ministrado agora há pouco, em teus braços é o meu descanso. O salmista descobre isso, então a alma dele agora está descansada. Onde? Nos braços do Senhor Deus. E nós vamos então ver alguns textos, evidentemente com esse propósito hoje, tá bom? Mas eu queria trazer a memória ainda bem rapidinho, 1 Timóteo 2,6, não precisam ir lá, vocês conhecem, tá? O que diz lá? É da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Então isso foi feito em nosso favor, esse projeto já foi executado, e eu e você temos a graça de termos a vida de Cristo. Outro texto, Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a quantos? Todos os homens. Então você pode usufruir disso hoje também, né? Eu não sei se eu sou, não sei se eu sou escolhido, se eu sou separado. A graça de Deus é para todos. Então receba isso, que é dádiva e é presente. E ainda nós temos Tiago 1:17 e 18, estão lembrados, né? Só estou falando isso como base. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. E na sequência o verso 18 então mostra que somos criados por Ele, pela graça, isso é da vontade dEle. Então, nem a nossa vontade entra nisso, é a vontade dEle que nos alcança, que nos regenera, que nos transforma, e aí Ele tem um projeto lindo, maravilhoso para nos transformar dia a dia, ok? Aqui começa então o nosso estudo. Porém, mesmo vendo tudo isso do domingo passado, nós temos um problema seríssimo, que é esse elemento que nós conhecemos, né? Vocês estão lembrados de Gênesis 2:7? Quando o Senhor Deus sopra, Ele sopra o fôlego de vida, e o homem passa a ser
alma vivente. Que depois, lá em 1 Coríntios 15, 45, o primeiro Adão, alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Quem está em Cristo tem um espírito vivificante, que agora, eu vou usar essa expressão, domina a sua alma na dependência do Senhor Deus. Então nós vamos agora, de maneira bem pontual, verificar algumas coisas importantíssimas. 1 Tessalonicenses 5, os versos 23 e 24, dentro desse projeto divino, sobrenatural, maravilhoso, que o Senhor Deus executou. Isso tem um início, tá? 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, ele chama, ele faz, e nós precisamos estar aonde? Qual criança desmamada nos braços daquele que faz. Você ficar inquieto ou ansioso, você não vai acrescentar absolutamente nada. A tendência é diminuir, porque daí você vai ter que tomar remédio, o remédio vai atingir outras situações, você vai perder o sono e você tem um agravante nisto. Então o segredo é você ir para os braços do Pai e descansar. Ok? Filipenses 1,6. Estão lembrados? Será que a gente precisa ir lá? Aquele que começou a boa obra é capaz de completá-la. Então, assim, é difícil a nova criatura entender esse processo, né? Às vezes, ele quer tudo resolvido no mesmo dia. Ele quer que seja assim, um estalo. O estalo aconteceu quando Deus trouxe a revelação ao seu coração, que na cruz, Jesus nos atraiu, crucificou o nosso velho homem, e agora nós estamos ressuscitados em Cristo Jesus, e somos uma nova criatura, com base na Escritura. Começa-se um processo, e esse processo que nós lemos em Tessalonicenses é um processo de santificação. No Espírito foi resolvido, agora nós temos uma alma que habita num corpo. E Jesus, no finalzinho de sua vida, ele diz assim, evidentemente vida aqui, tá, gente? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você e eu, se o Senhor Jesus voltar hoje, ou se você deixar esse mundo hoje, você está salvo, porque Ele nos fez irrepreensíveis, santos e inculpáveis através do sacrifício. Porém, se você viver 5, 10, 15, 20 anos, Ele continua esse processo de aperfeiçoamento, ou completar, fazer essa obra de santificação. Combinado? João 17:17, vocês estão lembrados? Também não precisam ir lá. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o processo de santificação não é você vir aqui durante a semana de segunda a sexta e ficar orando.
ou você vir na igreja todos os domingos, ou você fazer um voto, fazer uma campanha. A santificação acontece através de conhecer a verdade, apreciar a verdade, se debruçar, ter prazer na lei do Senhor e nela meditar, né? No sentido de conhecer e conhecer e conhecer mais ao Senhor. Combinado? Hebreus 4:12. Eu ia citar também, mas vamos lá. Hebreus 4:12. Mas vocês conhecem. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus seja louvado, gente. Deus seja louvado. Às vezes os pregadores, dependendo da fala, eles agridem, usando a Bíblia. Mas quando você pede ao Espírito Santo para revelar a palavra ao seu coração, o Espírito traz a revelação com delicadeza. E você se curva diante da Escritura. Quando ele fala santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, porque quando você se dispõe a conhecer a verdade, a meditar na palavra da verdade, é isso que acontece. Ela vai e faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas. Nós temos 2 linhas de pensamento dentro da teologia: os tricotomistas e os dicotomistas. Os tricotomistas creem que o homem é corpo, alma e espírito. Os dicotomistas dizem que não há essa divisão, mas sim espírito e corpo. E a alma está entrelaçada ali, que não dá para se perceber. Quando nós olhamos para a Escritura, o que tem a capacidade para entrar, penetrar no ser humano e fazer essa divisão entre alma e espírito é a palavra de Deus. Então é ela que convence, é ela que mexe com o nosso interior e é ela que nos orienta aquilo que precisa ser tratado. Então, a partir de agora, nós vamos dar 2 exemplos para nós entendermos bem esse assunto. Combinado? O salmo que nós acabamos de ler, 131:2, há um aprendizado. Ele consegue chegar num ponto: eu fiz calar e sossegar a minha alma. Para chegar nisto, é um processo normal de santificação. Então vamos lá, o Salmo 42, vamos ver Davi, o exemplo de Davi, a caminhada dele, como que se processa isso, né? O livro de Salmos, capítulo 40, eu disse 42? É o 41, tá? Desculpa. 41, versículo 4. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Então, quem que tem condições de perceber isso? E aquele que tem temor ao Senhor. Senhor, eu pequei, eu errei, eu fui desobediente. Provavelmente aqui, não sei, tá? Não está escrito isso aqui, mas provavelmente após o adultério, Senhor, eu pequei. E aí ele usa essa expressão, cura a minha alma. Eu achei que eu já estava totalmente curado,
mas eu percebo que eu não tenho condições de levar no muque, no esforço, essa condição. Então, cura a minha alma. Ele está num sofrimento, tá? Depois no 42, está bem próximo então, o versículo 5 e 6. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Isso. Você percebe, ele conversa com a sua alma. Eu estou triste, eu estou abatido. Por que eu estou assim? Espera em Deus. Então, quando nós trabalhamos domingo passado aqui, não estejais inquietos. Mas Senhor, eu estou inquieto. Você vai falar com a sua, Senhor, a minha alma está inquieta, a minha alma está ansiosa, a minha alma está triste, eu preciso de cura. E aí você vai perceber que ele falou exatamente, ele nos orientou. A obra dele começa espírito, alma e corpo, o qual também ele faz. O importante é nós reconhecermos que eu não estou dando conta de lidar com isso. Não significa que você não é um novo nascido, porque normalmente Satanás já vem com aquela avalanche. Está vendo? Está vendo? Caiu, e aí diz que está crucificado com Cristo e vive não mais você, mas é Cristo. Se Cristo vive em você, como é que você caiu? E aí Satanás, ele sabe como lidar com esse assunto. O fato é que quando você conhece a Escritura, sim, eu estou crucificado com Cristo. Deus começou uma obra em mim, Ele é capaz de completá-la, e Ele há de aperfeiçoar dia a dia. Paulo deixa muito claro, não que sejamos perfeitos ou que tenhamos alcançado, mas eu prossigo para o alvo, eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu não desisto, o meu olho está fixo onde? Em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então o salmista está passando por esse momento. Nós lemos o 42, 5 e 6 e agora também o versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia. Por que você está abatida? Eu reconheço, eu sei quem é o Senhor. Então há um trabalhar aqui da alma, né? Capítulo 43, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então ele sabe a quem recorrer, ele está mostrando isso. Lógico, são vários textos, nós não vamos ler todos, mas o capítulo 51 também é maravilhoso, mas eu vou pular para o 103. Aí ele fala para a alma dele, vamos dar um exercício para a nossa alma, tá? 103, 1, lembra? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça nenhum só dos seus benefícios. Traga a memória, fala, o projeto já foi executado, é um novo coração, eu agora estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou a nação santa, Ele me aceitou, meu nome está escrito no livro da vida, eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, eu preciso ouvir isto. Quando nós trabalhamos na quinta-feira, hoje é dia de pão, nós lemos Hebreus capítulo 3, quando ele vai dizer o seguinte: exortai-vos todos os dias durante o tempo que se chama hoje, porque eu e você, nós nos tornamos participantes de Cristo.
Ninguém rouba isso mais de nós. Amém. Ninguém rouba mais isso de nós. Então o salmista está aqui reportando esse assunto, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças dos seus benefícios, esteja falando. E depois ele começa, né? Na sequência aí do 103, ele mostra, é o Senhor quem sara, é o Senhor quem cura, Ele conhece a nossa estrutura, sabe quem nós somos, sabe que nós somos pó. E ele chega no 22, como que ele termina o capítulo 103? Vamos ler? Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize. Ele orienta a nós bendizermos e ele também está bendizendo. Eu estou bendizendo ao Senhor. 116, versículo 1 a 8. Esse eu faço questão, gente. Nós precisamos ter isso em memória, né? Todos os dias. 116. Versículo do 1 ao 8, a minha versão, quem sou eu para ter versão, né, gente? Pela madrugada, a versão que eu estou lendo, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Que lindo! Vamos até o 8. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Vamos dar um tempinho aqui, gente. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então o que eu fiz? Abandonei ao Senhor, fui embora, desisti, não quero saber mais de Deus. Não. Invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Até o 8. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Amém. Gente, é Ele. Não há nenhum problema você entrar numa angústia, num sofrimento. Paulo vai nos mostrar, angustiados, mas não desamparados. Nós vamos passar por situações que nós ainda não temos noção. Mas para onde que nós vamos recorrer? Para o Senhor. Olha, nessa versão aqui, o 7 diz assim: volta minha alma ao teu sossego. Volta. Onde é que está o sossego? O sossego está nos braços do Senhor. É Ele, somente Ele, né? Você pode estar aqui em comunidade. Nesses dias de manhã foi maravilhoso estar com alguns irmãos reunidos. É tão bom, porque ali nós sabemos que o Senhor está. Mas você, onde você estiver, qualquer lugar, o Senhor está com você. Isso é sobrenatural, né? Maravilhoso. Finalmente nós chegamos então no 131:2. Tudo isso nós apresentamos para mostrar as limitações de Davi, ao ponto de ele chegar a essa conclusão e aí sim nos aconselhar. Só que agora nós vamos ler o 1, 2 e o 3. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. É o Senhor, desde agora e para sempre, é esperar no Senhor, é estar nos braços do Senhor. Muito bem, Mateus capítulo 26, 38, nós temos aquele versículo, gente,
que Jesus é o Filho de Deus, passou pelo que passou, esteve com seus discípulos, curas, manifestações, mas um pouquinho antes da sua morte, ele traz isso para nós, né? 26:38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Está triste? Está triste. Que tristeza? Tristeza de morte. Além do momento que ele iria ter, né, da dor, do sofrimento físico, atraindo sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, a separação do Pai, então ele passa por esse momento de angústia, de tristeza até a morte. Versículo 41, ele diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne ainda tem as suas limitações, as suas dificuldades. Então ninguém está livre de a ansiedade ficar rondando, a inquietação está rondando, tribulações, situações que nós podemos passar, mas o que nós não podemos perder de vista é o Senhor, voltar para os braços do Pai. Por isso que o cântico diz assim: recaio em tua graça, recaio em tua graça, eu volto para os teus braços, eu não sei viver sem o Senhor, eu preciso do Senhor. Muito bem, até aqui nós vimos um exemplo, o exemplo de Davi, o exemplo do Senhor Jesus, em que ele diz, né, eu entrego o meu espírito. Duas coisas que eu queria destacar aqui, que às vezes a pessoa ainda pensa que isso vai gerar um descanso para a alma. Um deles é o erro de achar que a religião vai trazer descanso para a alma. Aliás, vai ser mais pesado ainda. Nicodemos, que você conhece lá em João 3, do 1 até o versículo 7, ele tem uma religião, ele conhece o Senhor Jesus, porém o que falta? Falta a experiência de fato, de regeneração. Então, com isso nós chegamos à conclusão: a religião não traz descanso. Uma outra coisa que não traz descanso, esse nós vamos ler, alguns conhecem, nem todos, Lucas capítulo 12, né? Às vezes a pessoa investe um bom tanto da vida dele, um montante enorme, para achar que isso aqui vai trazer descanso para a alma, e também não traz. Lucas capítulo 12, nós vamos ler do 16 ao 21. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O objetivo é que essa comunidade seja rico para com Deus. Saiba descansar nos braços do Senhor Deus, saiba onde buscar apoio, onde buscar consolo, onde buscar conforto, nos braços do Pai. A riqueza, você pode trabalhar, você pode ter, não vai dar descanso à alma. A alma vai continuar cansada. A religião não dá descanso, vai continuar cansada.
O único lugar que nós temos descanso é nos braços do Pai. E quem nos conduz lá é a pessoa do Senhor Jesus, tá? Onde que nós temos então a solução? Nós lemos Salmo 131, Isaías 30, agora ainda Isaías 41, 13. Temos 4 textos, tá, gente? Por favor, eu estou desesperado com vocês. Isaías 41, 13. Quando você está assim meio capenga, quem conhece a palavra capenga? Né? Quando você está assim, eu estava na clínica quarta-feira, e nós trabalhamos aquele texto de Isaías 57, 15, eu habito num alto e sublime trono, mas também com abatido e contrito de espírito, ou seja, ao mesmo tempo que Deus é excelso, Ele sabe quem está abatido, Ele sabe quem está contrito, e Ele tem prazer em estar com essas pessoas, porque o texto diz assim, para vivificar, para dar vida ao contrito, ao abatido. Então vamos lá, Isaías 43, versículo 10. 41, 13, me perdoe. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Ok, quem que começou a boa obra? É Ele. Espírito, alma e corpo, quem aperfeiçoa? É Ele. Qual o instrumento que Ele usa? A palavra. Por isso que Ele nos orienta, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí quando você pedir por socorro, quem está presente? O Senhor Deus, né? Eu te tomo pela tua mão direita, não temas, você está nesse vale terrível, mas eu sou contigo. Eu sei que muitas pessoas, né, estão sensibilizados pelo irmão Renato, alguns estão visitando, eu até recomendo, se você for visitá-lo, liga antes, né? Ontem ele estava com parentes, e às vezes você chega, tem muita gente, enfim, convém você ligar antes, mas tentando entender, né, o que se passa com cada ser humano, qual a situação, o porquê disso estar acontecendo. Mas você vai lá e você vai ser consolado, tá? Você não vai consolar o irmão Renato. Então todas as coisas que o cristão passa, tem um propósito, tem um objetivo. Deus não abandonou ninguém, e não abandona ninguém. Ainda que uma mãe venha abandonar o seu filho, o Senhor Deus jamais, tá? Finalmente chegamos aqui nesses 3 textos finais, Mateus 11, 28, 29 e 30. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque nós temos um pouquinho de vergonha das pessoas, né? Mas o que o Senhor Jesus nos ensina aí? 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tranquilo? Cansado? Está difícil? Parece que não vai conseguir? Respira fundo. Lembre-se que quem pode trazer descanso é o Senhor Jesus, e Ele nos leva ao lugar de descanso que é nos braços do Pai. É nos braços do Pai. Ele ensina nas decisões dele, que é a oração de madrugada, é passar a noite em oração, ele nos mostra o caminho. Vem cá, vou te levar para um lugar que eu encontro descanso. Eu encontro descanso nos braços do Pai. Então, vinde a mim, que eu te conduzo ao Pai. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu não vou pôr mais peso em você, você já está pesado o suficiente. Quem põe peso é a igreja, é a religião. Jesus disse, eu não vou pôr peso nenhum, eu sei que você está passando, eu te conheço,
né? Então, continuando. E encontrareis descanso para a vossa alma. Exatamente. A nossa alma precisa de descanso. E eu faço calar a minha alma e sossegar a minha alma nos braços do Pai. É tão somente nele. Temos aqui João 15, versículo 5. Só lembrando: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, assim como você depende do ar para respirar, você depende do Senhor Deus para se mover, tudo nós dependemos do Senhor. Assim Ele nos mostra que sem Jesus eu não tenho condições de ser pai, de ser marido, de ser companheiro, de ser amigo, de ter relacionamentos saudáveis. Eu dependo do Senhor Jesus Cristo. E o último texto, que está em João capítulo 16. João 16. Enquanto vocês estão procurando João 16, deixa eu trazer à memória um versículo que está lá em Isaías 9:6. Lembra? Um menino se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o nome dele é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é ele? Menino Jesus é tudo isto. Mas esse menino Jesus, ele disse o seguinte em João 16, que nós vamos ler agora, o versículo 7. O que ele diz? Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Você entende essa primeira fala dele? Digo-vos a verdade. Eu vou. Se eu não for, eu não tenho como enviar alguém para ficar com você 24 horas. Então eu vou e vou enviar alguém que vai ficar com você 24 horas. E é o Consolador, é o Espírito. E o que ele vai fazer? Está aí no versículos 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amém? Eu vou roubar aqui uma fala de um autor, do seu livro, quando ele diz assim, que alguns talvez faria a primeira opção. Você preferia Jesus estar do seu lado em carne e osso, como ele esteve com os discípulos, ou você prefere essa palavra que ele diz, digo-vos a verdade, eu vou enviar dentro de você o Consolador. Às vezes nós queremos, a visão, o toque, o estar ali, mas quero dizer para você que o que tem condições de guiar você em toda a verdade, dar o descanso para a alma, sossegar o seu coração, é esse Espírito da verdade que já está dentro de você, pela graça de Deus, pela graça do bom Deus, isso está disponível a nós, para viver intensamente para Ele. Termino aqui esse estudo, gente, mostrando para a igreja que não tem nenhum problema você estar passando por situações, porém, nós temos o Senhor Deus que nos ouve, que nos atende, que nos faz questão de nos abraçar, de tê-lo em seus braços, porque é nos braços dele que nós encontramos descanso.
Ao invés de sair desesperado, em correria, em decisões, volta-se para os braços do Pai, tira um tempo. Ontem eu li com as professoras um texto onde Jesus está caminhando com seus discípulos, de repente ele para orar. Se eu estou com Jesus, eu estava comentando ontem, Senhor, nós estamos próximos da nossa casa, lá em casa tem água, tem comida, eu estou com fome, por que o Senhor quer parar para orar agora? É porque agora é a hora de nós pararmos para orar, falar com o Pai, né? Ter intimidade com Ele, nos dar direção. Então, sugestão à igreja: volte-se para a palavra, tenha prazer na palavra e peça a esse Consolador: Consolador, eu preciso de Ti, eu preciso de revelação, eu quero estar descansado nos braços do Pai, porque é o nosso lugar de descanso.